aqui como exemplo, ele está usando uma técnica que a gente, quando tem medo de alguma coisa, se a gente ocupa a nossa mente com outra coisa, o medo sai. A gente vai perdendo o medo. Então, por quê? Porque se você fica preso no medo, meu Deus, eu tenho medo disso, meu Deus, eu vou cair, meu Deus, meu Deus, eu não vou conseguir. Você não vai conseguir, você não vai cair. Então, existem muitas técnicas que a gente chama, alguns chamam técnicas de distração, técnicas de mudando o foco, cada um vai usar uma técnica. Mas você tira. Essa técnica não, eu sei que dá certo. Mas tem várias técnicas para trabalhar com a questão de medo, né? Mas tira o foco do medo e passa a pessoa. Olha só o nosso inconsciente do cérebro como ele é. Ele passa a ter uma transição, ou seja, ele está distraído com outra coisa e aquela coisa que estava te travando, ela começa a se dissolver, porque vai virando uma coisa natural e você vai, sem perceber, como você falou aqui, muitas pessoas vão andando. E sem perceber o que aconteceu, ela está andando e ela nem percebeu. De tão apreensiva. Eu costumo dizer assim, ó. Existe uma balança, o medo e a habilidade. Se você ficar, eu vou cair, eu vou bater, o medo vai crescendo, a habilidade desce, você trava a habilidade. Trava de fazer coisas que você já consegue fazer. Agora imagina o que você está aprendendo. Vai te travar. Mais ainda. Então, o medo vai bloquear a sua coordenação motora. Total. Exatamente. Então a questão, Ana, do trauma, do medo, todo o processo, não é uma coisa ou duas coisas. São a sequência dos exercícios, a metodologia, o processo com o que é feito, ele acaba trabalhando a questão do medo, do trauma e muitas outras questões. Como, por exemplo, a criança que chega ali e fala, não gosto de bicicleta, tô aqui, eu já ouvi assim, na lata, 8, 9 anos. Tô aqui porque minha mãe mandou e eu vou agradar ela. Você já tá aqui, vamos fazer o que eu fiz? Aí eu tenho que ter estratégia, ser lúdico, trocar uma ideia, entrar no mundo da pessoa, trazer a pessoa... Porque quando é que a gente aprende algo? Quando aquilo faz sentido para mim. Quer. Então, se eu ficar trazendo a minha teoria que não encaixa na vida da Má, vai ser mais difícil dela aprender. Agora, se eu colher alguma informação da Má, encaixar, fazer sentido para ela, vai aprender melhor. E aí a criança, no fim da primeira aula, ela já quer o quê? Não quer ir embora. Ainda mais se ela conseguir pedalar na primeira aula. Isso acontece muito. Cada um tem seu tempo. Teve alunos que pedalou na 10ª aula, 11ª aula, 9ª aula, mas teve muitos que pedalou na primeira aula. Aí que a bicicleta é amiga dela. Eu tenho um depoimento de um aluno que ele fez 8 aulas. Na última aula eu levei uma bike maior para ele experimentar e tudo. Na primeira aula ele falou, cara, eu tô aqui porque minha mãe tá me obrigando. Cara, eu não quero contrariar ela. Acho que ele tem uns 8 para 9 anos, mas desenrolado. Foi fazendo. O que eu fiz? Eu emprestei uma bike para eles nesse processo, porque ele demorava, fazia aula de semana em semana, chegou por lá 15 dias. Sem o pedal, para ele fazer alguns exercícios. Cada aula que ele vinha, ele queria me mostrar o que ele tinha feito. O que ele tinha feito. Então, sem ele perceber, o processo envolveu ele. E na última aula, ele gravou o depoimento. Ele falando, pedalando, eu pedalando. Ele falou assim, se você tá em casa e não gosta de bike, pelo menos experimenta, tenta, faz alguma coisa. Porque eu agora tô amando bike. Eu não queria não, quando minha mãe falou, tô amando. Então, o processo hoje é diferente de você só falar pedala. Ele vai trabalhar Deixa eu só perguntar uma coisa. Dentro desses alunos que você formou aí, já teve alguém, criança, adolescente ou até mesmo meia idade, que aprendeu tanto que começou até a fazer manobra, tipo andar numa roda só? De andar numa roda só, eu não tive relato de ninguém, não. Mas que a molecada é assim, chega tremendo na base de medo, não sabe pedalar, tá na rodinha, tá todo acanhado. E quando a gente organiza, faz esse processo ali, às vezes é só uma falta de orientação, de priorizar. A pessoa pega rapidinho. Tem gente que tem mais dificuldade. Pega rapidinho e começa a pedalar. Aí começa a parar legal, ensina a pessoa a parar legal. Aí ele começa o quê? Moleza, já começa a abusar. Hoje mesmo, tava indo com o aluno, de repente ele veio e já tirou a mão. Até 2 aulas atrás, era dependência na rodinha. Já tirou a mão. Então eu não conheço ninguém de manobras. Agora, a gente tem história de alunos que até 44 anos de idade nunca tinha subido numa bicicleta, fez o processo das aulas iniciais, deu continuidade a aulas para pedalar na rua, coisas mais que a gente tem também fora. E o último pedal dela, ela já chegou a pedalar 91 quilômetros. Não comigo, com outros grupos, mas ela foi indo. Mas se ela não faz esse processo inicial, ela não quer estar com os grupos. Eu fazia cada manobra, meu amigo. Assim, não façam isso.
Não vai seguir exemplo aí. Se tiver, ó, no lugar Eu descia cada apropriado, ladeira sem as mãos, sem as duas mãos, descia a ladeirona mesmo, andava de uma roda só. Tá, caí também, já quebrei pé, perna. Então por isso que não é muito legal isso. Hoje Não tem, façam isso em casa, por favor. Existem treinamentos para isso, né? Se for fazer, procura um ambiente correto, se prepara. Eu falo Segurança, muito com meu filho. Meu filho tem 10 anos. E ele anda na Chieta, anda nos lugares comigo. Quando eu saio, aí ele quer já fazer graça. O que eu tenho falado com ele? Quando a gente estiver na rua, nós somos um veículo. Para você que não sabe, a bike ela é um veículo, tem direito na via, e você, motorista, deve nos ultrapassar com a distância de 1,5 metro. Para você que não sabia e não respeita, não fique buzinando não quando você vê uma bike. Na ausência da ciclovia, a bike tem direito na via, Código de Trânsito Brasileiro, ok? Não vou entrar nesse mérito, mas eu falo para ele, você tem que se... Mas por outro lado, eu tenho o direito, mas eu tenho o dever. Conscientizei do farol, isso e aquilo. Quando ele começou com graça, eu parei, você quer fazer graça? Vamos lá na quadra. Na quadra você sobe, tira a mão, vira, quebra a perna, fala o que você quiser. Porque ali, a criança também tem que ter o seu momento de brincar, de lazer, essas coisas que você contou aí, essas peripécias, né, que você contou, tem que ter. Espontâneo. Só que prepara o ambiente. Momento, isso, você tem que dar consciência, o lugar, a hora, o momento. E não vai fazer em isso qualquer numa lugar. Chieta, né? Hoje ele tem a consciência. Saiu, filho, sabe que é pedal. Bike é um veículo, vamos respeitar. Quer zoar? Chegou ali no passo, tira a mão, faz curva, tenta fazer o que você quiser fazer, dá grau, enfim. Sensacional, gente. Aqui a gente, ó, entrevistando hoje o Fabrício, né, do projeto